Fala galera, boa noite. Esperando a Agatha. Vou botar uma música aqui, mas não tem mais colocado não no começo. Vou botar um reggaezinho. Opa, rápida. Hoje eu botei a luz um pouco pra trás, estava muito forte. E E aí, aí, Heitor? beleza? Beleza, amigo? Beleza, salve, salve. Como E é que aí, tá boa aí? noite. Boa noite. Como é que tá essa quarentena aí? Tá difícil, né? Tá, tá difícil. Eu tenho acompanhado suas lives, muito bom. Show de bola. Tem sido todo É, dia, né? Era uma coisa despretensiosa, acabou que foi fluindo, já tem uma agenda cheia aí. sim, tá produzindo muito conteúdo, né? Bacana. É, E, né? Assim, traçando aí um pouco com a questão da minha trajetória pessoal, bacana a gente tá acompanhando, porque às vezes a gente conhece as pessoas na graduação, estuda, passa todo aquele processo de grupo de pesquisa, todo mundo junto, e aí as pessoas vão tomando seus caminhos, né? E aí, nessa coisa de exatamente. isolamento, distanciamento físico, e você com essas lives, assim, bacana que eu tenho acompanhado, né? As pessoas que estudaram com a gente, você e outras pessoas aí que você convidou, a trajetória de cada um, né? Para onde cada um Muito, está indo e tal. com certeza, isso tem sido uma coisa muito legal mesmo. Depois a gente pode até pensar outros formatos, outras coisas, de repente juntar, fazer um projeto junto, a galera. Tem várias opções, né? A educação dá bastante opção para a gente trabalhar, né? E esse paradoxo, né? Que a gente se distancia fisicamente, mas acaba tendo um pouco de tempinho assim para aprofundar em outras coisas, né? Essas relações aí Sim, com das pessoas. certeza. Para mim é até bom, porque, tipo assim, eu moro sozinho, no kitnet, né? Tipo assim, é, eu não tenho, tipo, varanda, não tenho espaço, sabe, arejado com sol, essas coisas. Quando eu tô sem meu filho, então eu tô sozinho. Então, para mim é até agradável, assim, um bate-papo com algum amigo, ou uma entrevista, Sim, às vezes, com alguém desconhecido. bacana. A gente pode até pensar, de repente, fazer um grupo, né? É, eu Trocar um. pensei. É, com E certeza, dá você para ir juntando. compartilhar assim, essas lives, né? Acho que vai ser bacana. Pois é, não, é depois futuramente editar, até fazer uma edição. Isso, isso aí. Então, fala, você vai tocar? Vou tocar. Vamos começar com uma música, né? Tá Que tem bom, a é ver com isso a aí. questão da trajetória pessoal. Vou lá. Vou tocar umas músicas tradicionais que eu acho que tem muito a ver, porque eu comecei a estudar música antes de ir para pedagogia, né? E eu no estudo da música, né, na minha formação em música e percussão, eu comecei a estudar muito assim, cantos tradicionais, cantos de roda, coco. E isso foi meio que assim, o que foi me levando para a pedagogia, sabe? Começar a estudar ciranda, coco, e ver como todo esse patrimônio, né, cultural do nosso país. E foi isso que me empurrou, assim, né? Comecei na música, e aí, com essa coisa de coco, ciranda, fazer atividade com criança, e aí foi o que me antenou. Eu fiz vestibular da Unirio, né, onde estudamos juntos lá da mesma turma. E a princípio eu fiz para música, né? Mas aí eu falei assim, cara, tipo, uma licenciatura para ensinar. Então vou. Aí na época ainda era vestibular, não tinha Enem, eu não fiz Enem, eu fiz vestibular da Unirio. Então era a primeira fase geral e na segunda você fazia a prova específica. Então depois que Sim, você sim. passasse a primeira fase, você escolhia a sua carreira. E eu já estava fazendo preparatório de teste de habilidade específica para música, vindo da Escola de Música Vila Lobos, da Academia de Música Lourdes Fernandes. E aí fiz a primeira fase, quando foi na segunda fase, eu falei, não vou botar licenciatura em música não, vou botar pedagogia, que eu vou me aprofundar mais na educação. E aí fui para pedagogia. Eu nem sabia direito o que era pedagogia, assim, Ed. Nem eu. Aí cheguei lá e me apaixonei. Você fazia educação física na época, né? É, na verdade eu comecei junto, né? Eu comecei o Ah, primeiro período junto nos dois. é, bacana. Então aí, vou cantar uma música aqui, tá? Cara, Vamos lá. tá.
Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Ei, nós que viemos de outras terras, de outros mares. Ei, nós que viemos de outras terras, outros mares. Temos flautas, zabumba e triângulo e nós queremos é festejar. Temos flautas, zabumba e triângulo e nós queremos é festejar. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Foi marinheiro, foi os peixinhos do mar. Eu tava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar. Eu tava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar. Essa ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Essa ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Caraca, bravo. Valeu, Muito bom. Gui. Tô vendo que o Guilherme comentou aqui. O Guilherme é aluno, era, né? Terminou o terceiro ano passado, da escola que eu trabalho, né? E ele terminou o terceiro ano, um aluno nota 1000, assim, super estudioso, assim, super intelectual já no terceiro ano do ensino médio politizado. Valeu, Gui. Bom som te ver. Show de bola. Xará do meu filho. Verdade. E você costuma usar essas músicas no seu trabalho? Você está trabalhando na rede estadual do Rio. Sim, estou trabalhando. Desde 2016 eu comecei a trabalhar especificamente com inclusão, né? Eu já trabalho em escola desde 2008, né? 2008 eu Sim, sim. trabalhava como professora de música até 2016, na rede privada. A gente chegou... saudade, Gui. A gente chegou a trabalhar junto, né, cara? Lá na Jorge Fischer, lá no Leblon, né, que era uma escola pública, assim. Mas o Sim, meu mais trabalho era educação. mais... Oi? Programa Do Mais Mais Educação. Educação. Programa Mais Educação, que eu tinha o projeto de... Trabalhava no projeto de rádio escolar lá. E aí, trabalhava na rede privada também como professora de música. E em 2016, surgiu a oportunidade de trabalhar no Estado, que eu sei... essa coisa que a gente tem, né? De querer... A gente vai sendo formado para trabalhar muito com a escola pública, né? E aí Com surgiu a certeza. oportunidade de trabalhar no Estado, na área de mediação, inclusão escolar, e aí tô lá desde 2016. E eu trabalho muito com música, assim, né? Eu tenho aproveitado esse espaço para fazer essas atividades de música, assim, dentro de uma perspectiva inclusiva. E aí, Muito porque você legal. fica bem livre, diferente do professor de música, que você acaba tendo uma demanda muito fechada de currículo, às vezes muito em função das datas festivas, né? Também. Ah, tem apresentação, e aí esse primeiro e segundo mês é para apresentação de tal dia. No espaço da educação e inclusão, e aí a gente faz atividade também com os alunos incluídos e os alunos não incluídos, é uma atividade opcional, a questão da música, né, que foge um pouquinho do currículo obrigatório, então dá uma liberdade maior, né, para ter um espaço assim de experiência, né, menos de produto. Quando eu vejo isso, trabalhar com música na inclusão, com educação especial, a experiência, você fica mais livre para trabalhar com a música enquanto experiência. E um pouco mais desprendido de resultado, né? De produto pronto para ser apresentado. Isso é muito Muito bom. interessante isso. Eu trabalhei com mediação também. Fui mediador depois que eu saí, que eu me formei.
Trabalhei em 2015 e 2016 como mediador. Também trabalhei dando aula particular, mais ou menos na área de inclusão. Aí eu fiz uma pós lá no Também. ProSaber, em educação inclusiva. Foi muito legal. Uma época muito boa. E você trabalha mediando assim alunos específicos, você tipo acompanha eles, Sim, um em todos, aluno, aí alguns em todas as disciplinas, na sala de recurso e nos espaços de socialização. E aí o que acontece é que geralmente dentro das escolas, né, tem uma flexibilidade grande, né, de horário, às vezes de atividade, e, e a gente vai colocando a música aí transversalmente, aí quase que em tudo, todos os tempos, assim. e você trabalha com alunos de inclusão que é autistas, alunos com autismo. Então, eu trabalhei de 2000, porque lá na Secretaria de Educação, NAPES, no Núcleo de Atendimento Especializado, ele é dividido era meio por especialização. Então, no caso, assim, tinha uma coordenadora que era mais da parte de autismo, outra coordenadora que mais da parte de acessibilidade física. Então, de 2016, 2017, 2018, eu trabalhei com autismo. Só com autismo. E daí, 2019, eu comecei a trabalhar pela primeira vez, que foi ano passado, com síndrome de Down. E, inclusive, foi um super assim, porque eu já estava 3 anos trabalhando com autismo direto. E assim, você tem um esforço muito grande para trazer o autista para a socialização, né? E aí fui trabalhar com síndrome de Down no passado, que eu de pegar 3 síndrome de Down. E aí é o contrário, né? Porque eles são super comunicativos, super expansivos. E às vezes você tem que fazer um esforço mais no limite de impor um limite, né? Que você vai abraçar todo mundo, agarrar todo mundo, beijar todo mundo. Tem um pouco educar nesse sentido. E aí muda, né? Mudou bastante, assim. É uma experiência muito bacana. Você roda Aí por unidades diferentes ou você fica na mesma unidade, geralmente, escolar? geralmente eu fico na mesma, mas eu acabo mudando às vezes. Tem, assim, E 2 escolas, mas, por exemplo, ano passado eu trabalhei em 3 escolas. Mas mais por questão, assim, de horário, de profissional que sai, de vaga que precisa. Tem um fluxo grande, né? Porque é você, contrato. Nunca teve, o Estado nunca abriu um concurso para isso ainda. sim, eu acho que A o primeiro do prefeitura. município foi agora no retrasado, eu acho. Isso. O município de Niterói fez um concurso em 2016. Eu, inclusive, até fui Sim. aprovada, mas não chamaram as pessoas. Eu acho que já deve ter até caducado. Eu trabalho no Estado, com ensino médio. Agora estou trabalhando com ensino médio. E daí no Estado também, nunca teve concurso. Então, como é contrato, tem um fluxo, né? De pessoas que às vezes a pessoa entra e sai. Então, acaba mudando. Às vezes, saiu uma pessoa daqui, eu vou para lá. Sim, e você participa dos planejamentos, porque eu lembro que tem lugar que Sim, participa. A função de mediador ela é é. um pouco flutuante, assim, né? E às Não, vezes fica meio absolutamente. perdido. Sim, porque é um espaço novo, né? É uma construção recente. Então, além das normas técnicas, tem as normas técnicas lá, as orientações, mas isso não chega em todo mundo que está na escola. Não chega em todos os diretores, nem vai chegar em todos os professores. Então, às vezes, as pessoas é um desconhecimento muito grande. Toda a área de inclusão, acho que, assim, apesar de todo o avanço que a gente teve de 2015 até a eleição do presidente, a gente ainda tem um espaço de desconhecimento muito grande. Então, as pessoas, às vezes, não entendem muito. Eu, quando vou trabalhar numa escola nova, eu já fico assim, eu já boto na minha bolsa a norma técnica, sabe, as orientações, assim, o que você tem que fazer, o que você não precisa fazer, e procuro acompanhar. Mas tem uma flexibilidade também, porque assim, é a realidade de cada espaço, né? E a gente quer que as coisas aconteçam, quer que as coisas funcionem, então é o diálogo, né? Participo, assim, geralmente participo bastante de planejamento. Agora, por exemplo, na quarentena,
tá complicado, né? Toda essa situação tá assim, eu penso assim, um buraco muito grande, porque eu acho que a situação de quarentena, ela veio à tona de forma muito intensa as lacunas que a gente tem, né? Eu acredito que você lá na sua escola, com essa realidade de educação online, né? Você trabalha no Complexo da Maré. Então, quer dizer, a gente vê, enquanto isso, a gente vê ali outras crianças, outros espaços que as crianças estão tendo todo o acesso, assim, apesar da limitação física, de contato físico, estão tendo como interagir, estão tendo. Eu não sei como é que está no município do Rio, no seu caso, se você tem gravado aula, mas no estado eles fizeram uma plataforma e aí tem gravado as aulas e postado. Eu percebo um esforço muito grande das direções, das coordenações, dos professores para conseguir realizar. Mas existe essa lacuna que é social, né? Por exemplo, a gente teve uma reunião semana passada lá do CJ, que não foi no Zoom, a plataforma. E o que mais os pais perguntavam era como eu uso isso? Como eu uso isso? A internet está ruim. E aí, tipo, às vezes a gente bota um texto ali, né, explicando como usa o link, mas se você não mandar um áudio, a pessoa não vai entender. Então, e aí quando você leva isso para um aluno de inclusão, um apagamento, eu acho assim, intenso, apesar de todo o esforço dos profissionais que estão na escola, do processo de inclusão, assim, porque já tem um apagamento histórico. E aí eu penso que essa situação de quarentena, ensino à distância, tá trazendo isso muito à tona, né? Fora a questão da acessibilidade, né? É uma das principais ferramentas assim, que a gente. E fica. Porque às vezes é a única oportunidade que aquele estudante tem de sair da realidade da casa dele, né? É aquele espaço da escola, que ele vai ter alguma autonomia enquanto sujeito. Isso eu estou falando inclusão no ensino médio, ou Fundamental 2, né? Tipo, oitavo ano, nono ano, primeiro ano, até terceiro ano. Quer dizer, um aluno não incluído já tem uma vida social, já tem uma autonomia. Agora, o aluno incluído, muitas vezes, é o único espaço dele, assim, de ser enquanto sujeito, né? E a pessoa totalmente apagada mesmo, assim, apesar de ter algumas orientações, de ter uns esforços profissionais, até no ensino regular, dentro da realidade da escola pública, tá assim, tá um abismo. Imagina dentro da inclusão, né? E você está trabalhando? Você está trabalhando? Não tô, né? Não Você tô, mantém algum assim. tipo de contato? Tem os Tenta no grupos, Zap, assim, para tem os falar grupos de oi. WhatsApp da Eles devem sentir escola. falta, né? Porque o aluno que ele tem um mediador do lado, ele se vincula, às vezes, até É, como uma mãe, um pai, né? Ele, às vezes, fica, assim, é, uma referência muito grande que a gente vira na vida desse aluno, né? Que está sendo sim, mediado pela gente. sim. É. É quase também um apoio, uma bengala Mas dele pegou bem ali, no início, sim, na verdade, pegou bem no início do período letivo. letivo, né? Teve E carnaval que... ainda estava tudo meio bagunçado, porque assim, primeiro começa as aulas, aí vão vendo como é que vai ficar a inclusão Sim, ao sim. longo do início letivo, e aí na hora que começa mesmo, acabou, veio a quarentena. Então, assim, o que eu tenho é participar de grupo de WhatsApp, assim, mas são orientações técnicas gerais, porque são escolas muito grandes, que as pessoas, nossa, para acessar assim, uma plataforma de reunião, mas eu participei de duas reuniões assim no Zoom, mas dizer que assim, é muito difícil, né? Vem muito essa questão da vulnerabilidade, né, do aluno incluído. E como é que está lá na sua escola, lá na Maré, essa questão da quarentena? Você tem gravado vídeo, tem feito Não, chamada, na como é que você... verdade, vídeo eu fiz alguns só, mas não era nada com conteúdo, não. Era mais para dar oi e tal. A Gabriel Amaral, Gabriele, estive num webinar no TJ justamente falando Gabriela, meu sobre uso irmão, meu irmão. dessas Estive no ferramentas. webinar no TJ, que ele trabalha na Emerge, na Escola de Magistratura, que é a formação de juiz.
Aí ele está falando que estava no webinar lá no Tribunal de Justiça falando sobre o uso dessas ferramentas e o OneDrive, né? Porque lá Assim, na também é uma prefeitura. escola de formação. Sim, sim, na prefeitura tem acontecido vários webinários também. Então, a gente teve alguns cursos sobre ferramentas, aí dependendo do segmento tinha curso para fazer, mas era aquele curso que você assiste o vídeo, depois faz um questionário, aí vai ganhar um certificado no final, que já acontece também, né, várias vezes. Vários... Já acontecia antes da pandemia, né? E agora tem esse webinário. Aí a gente tinha, na minha escola, por exemplo, usado o Google Class. Agora a prefeitura está migrando tudo para o Microsoft Teams. Aí vai começar agora a ter reunião e montar equipe, turma no Teams, que também é uma plataforma feita para isso, onde você monta a equipe, aí também tem webinário ensinando toda hora, porque muitas professoras estão tendo dificuldade, tem professoras que são mais antigas, né? Não tem assim tanta facilidade com tecnologia, internet, celular, computador, enfim. Não está sendo fácil e as famílias também dos estudantes, os estudantes têm pouco acesso ao Wi-Fi. Então, eu até depois tentei Mas fazer umas aulas no Zoom. as Fala. aulas que você gravou pela plataforma da Secretaria de Educação ou você gravou de modo Não, autônomo eu para não uma gravei escola aula, eu que não gravei aula. Eu não gravei aula. Entendi. Eu gravei uns vídeos para mandar assim, ah, oi, tá tudo bem. No começo teve aquele Ótimo. primeiro susto, né? Primeiro teve aquele primeiro susto. Suspendeu a aula na sexta-feira, no dia 13 de março. Aí no começo não teve muita pressão, assim, depois começou a ter uma demanda maior. Ah, e as escolas, até a escola do meu filho também fez isso, começou a mandar vídeo, mas para manter o vínculo afetivo. Eu fiz alguns Isso. vídeos, eu pensei em fazer vídeos dando dicas para os pais como eles estudarem em casa com os filhos, que também é uma dificuldade muito grande Maravilha. às vezes eu fui percebendo, porque na verdade eu dou aula no Zoom, mas foi uma coisa que eu quis fazer por conta própria. E, na verdade eu só tenho dois alunos, três, e aí peguei mais duas depois, aí ficam quatro alunos na aula do Zoom. E é bem legal, assim, não é muita coisa, mas dá para trabalhar um pouquinho matemática, dá para trabalhar um pouquinho português, dá para fazer alguns. Eu viro a câmera, eu tenho um quadrinho, que eu pego nesse quadrinho assim, vou escrevendo, apagando, e pelo menos é melhor do que nada, né? Na verdade, tem até dois. E o Gui morre de ciúme, porque um é dele, né? Ele fala, quando ele tá aqui pessoalmente, você tá usando o meu e o seu na aula, ele fica chateado. Aí eu vou fazendo, entendeu? Eu faço a conta, explico, tiro a dúvida, eles me mostram um pouco e flui assim. Mas eu percebi que os pais têm muita impaciência com os filhos, o que é normal, né? E na hora de estudar eles ficam muito irritados, não têm paciência com o filho tá aprendendo, quer ensinar logo. Aí eu comecei a pensar em fazer uns vídeos ensinando os pais algumas dicas pedagógicas, como não deixar o filho muito nervoso, não dá tanta assim, importância para o erro. Nossa, o filho errou, fica, sabe, uma coisa assim. Não, tudo bem, errou, a gente vai falhando todo dia um pouquinho, vai aprendendo, é assim mesmo. E algumas dicas, assim. Maravilha, Caio. É isso, essa questão aí. O Túlio mandou um alô, professor Túlio. Ô, Agatha Orgulho. O Túlio, ele foi meu professor no pré-vestibular social da Faculdade de Física, lá da UF, há 20 anos. Mas a gente parece ser jovem. Grande Túlio, militante aí do campo da educação. Também sou sua fã, super. Uma coisa que eu estava pensando também é esse entendimento quanto as pessoas vão pensar, tá tendo aula, não tá tendo aula, vou gravar o quê? Conteúdo, 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 né? Vou pegar o que está no livro. E a gente está num momento de pandemia, a gente trabalhando com estudantes, boa parte em situação de vulnerabilidade social, sem saber muito, assim, que já normalmente já não sabem muito como, né, vão dar conta daqueles conteúdos e ainda numa situação de quarentena, internet e as pessoas focadas em conteúdo. E aí vou até
a classe média, até as escolas de mais caras, onde tem-se todas as ferramentas. Muitas vezes a grande preocupação dos pais é isso. Mas e o conteúdo? E o conteúdo, né? A escola não é só para passar conteúdo. E aí De jeito nenhum. fica explícito como é que a gente ainda está conteudista, né? Porque numa situação. Olha a tua sacada. Eu vou fazer vídeo da atividade, você está fazendo, mas eu vou fazer vídeo para orientar os pais dicas de como eles podem estudar com seus filhos. E isso seja, vão fazer agora na quarentena e a galera que absorver vai fazer para sempre, né? Quando Não, você na verdade, isso é uma voltar. ideia minha desde sempre. Desde sempre eu penso isso, porque às vezes lá tem muita dificuldade, a gente passa dever de casa, assim, fica às vezes difícil para os pais fazerem dever de casa com os filhos, por vários motivos, às vezes até pela limitação da própria alfabetização, né? E o que eu ia falar? É... Ah, não, eu ia falar que já tem muito conteúdo no YouTube. Se você pegar assim, conteúdo mesmo, de matéria, já tem ótimos videoaulas no YouTube. Eu não sei porque cada professor de cada unidade escolar vai ter que produzir. Tudo bem, acho que legal. Quem está querendo também. Eu já gosto de fazer vídeos, já sempre gravei aula. Acho maneiro aproveitar também essa demanda para experimentar as ferramentas. Mas essa pressão que tem muito grande, eu acho desnecessário por vários motivos. Um deles é que já tem muito conteúdo no YouTube sobre praticamente todas as matérias. Você pega assim, matemática, ensino fundamental, conta de adição. Se eu for lá no YouTube, já tem vídeos muito bons explicando com música, super didáticos. Eu posso aproveitar eles, como eu aproveito, né, tanto em aula normalmente, como eu botei lá no Google Class, né, o link, ou então você pode postar o link ou pode postar o vídeo em si também, baixar do YouTube e botar lá. E não precisa todos os professores, todas as escolas estarem subindo vídeos sobre cada matéria. É legal fazer, mas é desnecessário. Exatamente, é desnecessário. E assim, é um tempo que poderia estar sendo dedicado à atividade de aproximação, de humanização de dicas práticas, né? Disso que você está fazendo, Sim, como sim. está fazendo, alguma noção de. Porque é muita falta de humanidade. A pessoa está numa situação já, às vezes, poxa, né, de isolamento físico, às vezes num espaço pequeno, um monte de crianças, às vezes. Então, assim, eu vou chegar lá e vou ficar fazendo conta de edição, cada professor de cada turma, de cada unidade escolar, é uma loucura. Aí tem até no colégio privado, porque a mãe às vezes está num nível de estresse, por mais que tenha uma condição financeira, está num nível de estresse ali emocional grande e tem que ficar dando conta de um monte de conteúdo e muito pouco, ao mesmo tempo que muito pouco se fala nessas questões, né? Como ampliar ali seus momentos dentro de casa com seu filho, às vezes de uma forma que seja educativa, pegar coisas do dia a dia e fazer uma leitura educativa de coisas da sua rotina, né? Com E de repente certeza. tá A- orientando. a- E lembrar que a disciplina da casa também, né, é educação, né? Até porque a tarefa doméstica ela fica maior, todo mundo estando em casa. Vamos supor, uma família que tem duas crianças, dois pais, duas mães, enfim, pai e a mãe. Já tem, aí vamos supor, tem a tarefa doméstica que fica sobrecarregada. Vamos supor que eles têm um home office, o trabalho deles está em home office. Aí vai ter que pegar quantos computadores? Tem que ter quatro computadores, onde um filho vai estar em um tendo aula num, o outro filho vai estar tendo aula no outro, aí o pai vai estar no home office trabalhando de casa. Não tem como isso não gerar uma pressão psicológica grande e adoecer a saúde mental. Isso é uma Exatamente. coisa inevitável. E uma coisa que a gente pensa, né, que a gente deveria estar fazendo aí curso, é bacana a prefeitura, o estado estarem dando curso online de formação para os professores para trabalhar com ferramenta de vídeo, de aula online, porque precisa, né? Não é desdizer isso, mas também dar um curso de uma comunicação mais afetiva, né? De saúde emocional para as pessoas que estão em casa. Por exemplo, a questão da música.
se você for ver, por um lado, a gente tem uma situação meio devastadora, né, do contexto aí de apresentação. Eu trabalho durante a semana, segunda a sexta, dentro da escola, e finais de semana eu trabalho com apresentação para criança. Então, assim, por outro lado, os pais, né, estão no momento de repente, estarem mais abertos a aprender uma atividade para estar fazendo com o seu filho em casa. Então, de repente, vamos pegar coisas que a gente tem em casa. A gente tem, o que você tem? Eu tenho potinho de iogurte, eu tenho lata de leite, eu tenho balde, de repente tem uma flauta, tem um piano, alguma coisa aí. E aí, o que você tem? O que você pode fazer? Estou falando assim, no caso específico do currículo da música, né? O que você pode fazer? Mas de uma forma que seja divertida e que possa dar essa dimensão mais humana para a nossa educação, né? E não ficar fazendo só um vídeo ali, cheio de conteúdo. Mas, olha, a gente está nessa situação aqui, como é que a gente... Isso também é saúde, né? Aí, nesse paradoxo que a gente está, de um momento financeiro caótico, por outro lado, eu tenho visto algumas pessoas que estão dando uma valorização maior para essas disciplinas que geralmente ficam em segundo plano. No caso, as artes visuais, a dança, a música, né? Porque no momento, as pessoas em casa, elas precisam escutar uma música, elas estão vendo filme, então, assim, elas estão consumindo. Eu vejo amigos que dão aula de instrumentos e tudo, que estão com mais aluno agora na quarentena do que nunca tiveram. A videoaula de música funciona bem, né? A videoaula para música, assim, é um formato bem interessante. Eu aprendo bastante vendo videoaula aí no YouTube, às vezes eu quero aprender, assim, enrolar uma música, assim, no Cifra Clube ou algum outro similar, é bem legal. Sim, sim, sim. Então, assim, tem esse paradoxo, a valorização da arte, talvez, né? Então, assim, eu penso que a escola, na minha utopia realista, a escola poderia também dar uma ênfase maior a essas experiências em parceria, né? Porque quando que um pai, assim, já é difícil, você que é professor alfabetizador, eu já trabalhei na alfabetização também, em 2008, 2009. Alfabetizador. Você dialogar com o pai, com a mãe, para poder fazer uma atividade de alfabetização com a criança, né? De escrita, que é conteúdo necessário. Todo mundo sabe que aquilo é importante. Vamos estimular. Então, aquele vai fazer uma atividade lúdica também. E isso, eu acho que pode transformar a relação da família também, sabe? Assim, pegar esse espaço também dar uma valorização para essas disciplinas. Por exemplo, a educação física, como as pessoas devem estar sentindo as crianças, né? Criança não tem um quintal. Então, assim, a educação física é menos importante. Fica trancado dentro de casa sem se movimentar. É tão importante, né? Ainda mais quando fala sobre turno único, que no meu caso é turno integral que chama, né? São 7 horas com as crianças. Você é de escola integral. É um turno único. Eu pego eles, no caso, 8 da manhã, porque lá na Maré tem um horário um pouco mais tarde que o resto da rede, por causa das operações. Começa às 8 horas. Como é que é? O horário é diferente por quê? Por causa das operações, aí teve uma série de demandas para. Como a operação geralmente começa de manhã cedo, a maioria, o horário lá na Maré é 8 horas da manhã. Na rede é 7h30, na Maré é às 8. Entendi. Enfim, aí eu fico de 8 até às 3. Né? E aí eles têm 3 tempos de educação física por semana e 2 de artes, que pode ser teatro, artes plásticas ou música. Lá na minha escola é artes plásticas ou teatro, não tem música. Apesar de que tem um projeto da Orquestra da Maré, que dá aula lá para o primeiro ano e tem quem passa para a orquestra a partir do 4º ano pode fazer seleção para entrar na orquestra. Agora eles têm uma sede, não é mais muito lá na escola, mas é uma sede lá no Pinheiro, que fica perto da Baixa do Sapateiro. A orquestra de lá é muito boa, né? A orquestra é muito legal, um projeto muito legal.
Quem não conhece, conheça a Orquestra da Maré, já tocaram no Vaticano com o Papa, já tocaram com a Anitta, acho que no Réveillon, já Eu participaram, vi a apresentação da já foram orquestra na com a minha. Globo várias vezes, e tem esse trabalho de iniciação musical nas escolas, na educação infantil, no primeiro ano, e todo mundo lá das escolas que participam podem fazer uma seleção para entrar. E aí tem muito legal, as crianças já adoram, eles tocam muito. É muito legal também que quebra muito com preconceito. Às vezes as pessoas pensam, quem é favelado não gosta de música clássica. Tem umas coisas assim, né? Que a gente às vezes pensa, Sim, pô, vai não, esse gostar. E tipo estereótipo, assim, né? pô, não tem nada a ver. É só você dar a oportunidade da pessoa conhecer, talvez ela não tenha tido oportunidade, assim como qualquer outra pessoa pode não ter tido de conhecer algum gênero, né? E eles, pô, tocam de tudo, muito legal, muito bom. Bacana. Aqui em Niterói, na rede municipal, tem também, né, um projeto da orquestra. E aí tem várias sedes na cidade, inclusive na escola que eu trabalhei ano retrasado, que é o CEPAL, Paulo Assis, é uma sede onde a galera mais velha estuda, e aí eles também dão os instrumentos. Inclusive, eu tive uma aluna em 2018, Marília, querida, amiga da Unirio, comentou aí, minha companheira de trabalho também, trabalha no Estado com inclusão, professora de educação infantil. É, a Kito é uma aluna, ela, ela tem uma questão, né? Síndrome de Dandy Walker. É uma síndrome que você tem uma questão assim, física no cérebro, né? Isso acaba dando alguns reflexos na interação social. E aí eu comecei a. Ela entrou para a escola junto quando eu entrei, que foi no primeiro ano dela na escola. E tem uma dificuldade, às vezes, de concentrar o olhar, né? Porque tem uma pressão aqui no globo do olho e tal. A gente começou a fazer umas atividades de música, eu estimulei bastante, assim. Ela comecei a levar, porque como a sede da orquestra é lá, tinha a sala dos ensaios. Então, acabava o horário da aula dela, que era meio-dia, a gente almoçava na escola. Vamos lá na aula de violino. Vamos, eu comecei querendo, tipo assim, trabalhando com percussão, ela, tipo, barulho. Aí comecei a levar na aula de violino, ela começou a ficar amarradona no violino, começou a fazer a aula de violino, e aí eles deram um violino para ela, né? Ela levar violino. Nossa, foi uma transformação tão significativa na rotina dela, porque 2 vezes na semana ela saía do almoço, ia para aula de violino, e assim, só dela empunhar aquele violino, levar para casa, ficava lá estudando. Então, assim, é uma diferença muito grande, né? Você tem essa estrutura do lado, de instrumento, de professor, né? Isso é um projeto também, assim, da cidade de Niterói. Tem a Orquestra de Cordas da Grota também, que é muito boa, assim. Também forma bastante gente lá, né? Tem uma Sim, a música parceria. é muito importante se a gente puder disponibilizar a oportunidade das crianças experimentarem diferentes instrumentos, diferentes artes, diferentes linguagens, diferentes esportes. A gente vai ver muito potencial, pô, ainda mais aqui no Brasil, né, que a gente tem riqueza de elementos, né, culturais assim que se misturam e, nossa, é muito importante. Você é, leva instrumento para as escolas, ou as escolas já têm. A sala de recursos tem instrumentos musicais, Então, você. algumas salas de recurso têm uma flautinha, doce, alguma coisa. Eu tenho tido muita sorte, não sei, né? Várias escolas que eu trabalho têm. Porque teve, dentro do Mais Educação, você lembra, inclusive, que a gente participou? Sim, sim. Algumas escolas têm sala de música e algumas, muitas, participaram do Mais Educação de percussão. E teve um programa também que as pessoas das escolas se inscreviam e recebiam instrumentos de percussão. Então, tem muitas escolas que eu trabalhei, São Domingos Sabe, que é estadual em Niterói. O CJ, no caso, é um espaço bem privilegiado, que além da percussão, ele tem mesmo, ele tinha uma banda de marcha muito forte. Então, ele tem a sala da banda, tem metal, tem bastante coisa.
geralmente não é no espaço da sala de recurso. E aí, desde 2016, quando eu trabalhava no Pinto Lima, que é bem ali no centro de Niterói, na Praça São João, que é anexo ao Annie Sullivan, que foi o primeiro colégio estadual de educação especial, né? E aí eles começaram a desmontar, né? Quem, assim, ir direcionando, porque aí não pode mais ter a escola separada, né? Começar a direcionar. E lá eu comecei a fazer um trabalho, eu tinha uma aluna autista que ela não falava. Ela não falava, assim, era muito difícil, sabe? Quando você perguntava alguma coisa, ela balançava a cabeça, ela lia, escrevia. Mas ela já tinha, assim, um grau de comprometimento grande que ela não falava. O máximo que ela falava era sim ou não. E, assim, com muita dificuldade, sabe? Você perguntava alguma coisa, ela fazia aquele esforço, falava sim, não. E eu comecei a fazer um trabalho com música com ela e ela começou a cantar. Foi uma coisa, assim, muito. Eu já tinha lido a respeito, mas quando isso acontece com você, você fala, cara, isso é incrível. E aí foi bacana, porque a escola toda achou assim, ela já era da escola, ela nunca falou e agora está cantando. E aí eu comecei a levar o metalofone, igual aquele que você tem, que você deu para o seu filho, tipo aquele, né? Um pouquinho menor. E aí trabalhava na sala de recursos. E daí o que eu sempre busco, algo, por exemplo, outras escolas tem um violão na sala de recurso, então assim, eu procuro sempre deixar alguns instrumentos na sala de recurso. Ou redirecionar alguma coisa que seja da percussão, que a rede estadual, muitas escolas têm um set de percussão bom, assim, geralmente tem surdo, caixa, muito por causa do programa Mais Educação, que ficou, então não tem mais o programa para música, porque o Mais Educação agora é só português e matemática, não tem mais o professor de grupo de percussão, de banda de percussão, mas tem todos os instrumentos. Então, acabo trabalhando. Teve uma escola que eu trabalhei, inclusive, São Domingos, sabe, que a gente chegou a montar um grupo de percussão. E aí a gente, com os alunos incluídos e os outros alunos que quisessem participar, mas tinha que ter nota azul, que a gente... porque era... Sempre tem tipo isso, assim, igual lá, negócio da orquestra também. Tem que ser B ou MB. Se for R ou I, não a entra. diretora colocou isso. A diretora falou, não, mas eu só vão poder participar os que tiverem nota boa. Eu Não, mas a discordo. gente Lógico que tem que ter alguma coisa, quer mas... os outros, né? A gente quer os Sim, outros para às vezes ter nota boa. é a chance do aluno ir, o que é, né, é deslanchar, ter um interesse num tema. Ele pode, às vezes, ser um grande musicista que não está tendo oportunidade porque ele é ruim em matemática, sei lá, ou em Isso. geografia. E aí o que eu procuro fazer é sempre deixar alguns instrumentos na sala de recursos, para tá trabalhando. E aí trabalhar junto, outros conceitos junto com a música. E eu tenho tido muita sorte, assim, muita parceria. É muito doido, porque o Estado vem sendo cada vez mais, assim, precarizado. A educação inclusiva, assim, no ano passado, acho que foi um caos no Estado, assim. 2019 foi mega confuso a questão da inclusão. Não só no Estado, eu posso dizer no município de Niterói. Eu fiz concurso para o município de Niterói em 2016, foi aprovado. Muita gente foi aprovada, mas eles não chamaram os professores. E não podem, e os professores que estavam, profissional de apoio, né, professor de apoio, eles venceram o contrato. A prefeitura não pode mais abrir contrato porque tinha um monte de gente concursada, teria que chamar os concursados. Não chamou os concursados e não abriu o contrato. Então ficou uma experiência caótica. Eu estou vendo a Priscila aqui, a Priscila tentou matricular o filho dela, uma coisa completamente inconstitucional, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, na rede municipal, porque ele é de uma escola privada, até uma escola cara, assim, que ela... E eu, inclusive, super sempre estimulei, não, vai para a escola pública e o que você paga da escola privada, paga atividade, paga natação, paga outras coisas, porque tem um programa de inclusão da rede de Niterói, você fez pesquisa aqui na rede municipal de Niterói. E eles falaram que não, que eles estavam sem profissional de apoio nas escolas que eram próximas da casa dela, que não tinha como receber o filho. Isso assim, inconstitucional. Eu até conversei com ela, mas quando você chega na realidade prática, então, ano passado foi meio caótico, né? Eles também acabaram com um grupo de acessibilidade e inclusão lá do MEC, foi um desmonte muito grande, né? Então, mas eu mesmo assim, você vê
um monte de profissional querendo fazer coisas, querendo trabalhar de forma cada vez melhor, sabe? Assim, que estão diariamente pesquisando. Eu vejo professora assim, professora que eu trabalhei ano passado junto na sala de recursos, professora Chile, ela vai se aposentar esse ano. Ela não parava de estudar, de pensar atividade, de fazer em parceria comigo coisas que ela estava trabalhando, conceito de cor, às vezes conceito de quantidade, de tentar fazer alguma coisa junto com a música, coisas que assim estão além, né, da sua demanda e que você quer melhorar. Então, assim, e ao mesmo tempo o Estado fazendo um movimento totalmente contrário, né? É complicado. Quando eu era mediador, eu tinha que andar com algumas leis na mochila, assim, na pasta. Eu Eu, ando, ti- eu eu tinha que, ando. com adaptação, tinha professor que não queria que eu adaptasse a prova. Uma vez eu quase saí na mão. Até um professor que toca baixo num grupo de reggae, samba e tal, descolado, ele já tinha o hábito de esculachar assim, a aula, os alunos e tal. E ainda uma vez a gente quase saiu na mão de verdade, porque ele falou que não, na prova dele não ia mexer, a gente foi lá na direção, aí depois que fomos lá na diretora, que eu mostrei que era lei, que e aí ele veio, não, não é bem assim, não sei o quê, depois você me mostra, aí mudou o tom depois. Mas eu tinha que Eu andar também. sempre com a lei lá na pastinha. Eu ando. Eu, quando chego na escola, eu já ando, primo lá as leis, a nota técnica fica dentro da minha bolsa. E aí, ensino médio são, 10 professores, né? Então, assim, e às vezes também, o professor, ele acha que você tá ali e ele não pode. Eu penso que é uma área de desconhecimento muito grande, Sim, sim, ainda né? tem essas A coisas da gente não relação, viveu assim, uma, né? a gente não viveu uma escola inclusiva. Eu não vivi uma escola inclusiva. A minha geração não viveu. As pessoas especiais iam para escolas separadas da gente. Então, é uma outra ideia. Eu vejo que, às vezes, o professor tem barreira de conversar com o aluno. Então, às vezes, uma pergunta que ele poderia fazer para o aluno, ele pede para eu ir lá fazer com o Sim, aluno. sim, E eu sim, falo assim, tem olha isso. só, você é professor dele. Eu posso dialogar aqui junto. É claro que você né, tem uma sala aí com 40 alunos, beleza, ele precisa de uma atenção maior e eu vou dar essa atenção maior, mas é importante que você, porque até para autorizar a gente, porque o estudante, quando ele fica só com a gente e o professor não interage muito, fica tudo pergunta para a gente, tudo dá para a gente meio que traduzir para a linguagem autista, traduzir para o síndrome de Down, o estudante é aquela inclusão. Então, assim, mas não é, de forma alguma, na imensa maioria das vezes, em alguns casos eu chamo de falta de humanidade, mas na maioria das vezes é um tabu de assim, eu não tenho formação para isso. Eu não fui preparado para lidar com isso. Ninguém é preparado para lidar com um aluno mega elevado. Entendeu? Assim, eu É. acho muito mais difícil lidar com um aluno mega elevado do que com um estudante autista introspectivo. E todo mundo sabe que tem várias profissões que você tem que se atualizar sempre, né? Tipo assim, o médico vai falar, eu não sei lidar com essa nova pandemia. Então, tá, então você vai estudar, não vai? Você Não vai ter sei que, lidar com no mínimo, autismo. abrir um livro e ir no Google para pesquisar alguma coisa nova. Professor também, a E, gente tem que estar sempre se atualizando um pouco, querendo ou não, né? Por mais que seja por um desgastante, a gente lado, não recebe esse incentivo, assim, da forma que deveria ser. não, não. Por um lado, eu, enquanto minha opinião pessoal, eu acho positivo, porque eu acho muito relevante a função ali. E você acaba fazendo esse elo. Porque a diretora também. Gente, a diretora hoje ela tem demanda de assistência social, de bolsa, de auxílio, ela tem demanda de administração de contabilidade, porque ela recebe Fundeb, Fundef, salário educação. Um dinheiro só pode ser gasto com comida, outro dinheiro só pode ser gasto com papel higiênico e papel de impressora, outro dinheiro Sim, pode ser gasto com obra. A diretora tem uma infinidade de questões. E não é por negligência, mas às vezes ela não sabe. É o primeiro aluno, segundo aluno de inclusão que ela recebe. Porque também, nas classes populares, essa lei que possibilita de ter um profissional acompanhando era muito recente. Então, o que acontece? Os pais não sabem que eles têm direito, às vezes. Aí tá lá o filho em casa e fala, agora o meu filho tem direito a ter um professor para ficar com ele, para ter um atendimento diferenciado na escola. E aí começa um monte de matrícula. Às vezes você vê uma escola assim numa área
mais afastada, Niterói ainda tem assim, bastante área afastada, que tem um aluno ali de inclusão, aí a mãe fica sabendo que o aluno está lá e que ele está indo na sala de recurso, e que ele tem aula no contraturno, e que ele tem atividade pensada para ele, e fala, pô, vou levar meu filho, porque o filho está lá em casa, entendeu? Ou ali perdido numa sala de aula, totalmente perdido, assim, sem uma atividade diferenciada, né? E aí começou a subir também. Ele fala, nossa, como aumentou a matrícula de inclusão? Porque muita gente não sabia que podia matricular seu filho no ensino Com regular e que ia certeza. ter um atendimento. Com todas as limitações do Estado, eu vejo ainda um potencial imenso nessas iniciativas no cotidiano, assim, desses estudantes incluídos, sabe? Também, eu acho Assim, que de modo geral a gente vai evoluindo. Se a gente for olhar assim, como é que era 5 anos atrás, não era melhor a inclusão. E a gente estava falando de Rio de Janeiro, São Paulo, né, como as capitais, as cidades maiores que recebem bem mais as novidades, são os expoentes e depois vai, né, no efeito dominó indo para outras cidades, outras regiões mais afastadas também vão acompanhando esse movimento, que também é um movimento que vem desde os direitos humanos, né, que garantiram, né, vários direitos para as crianças, os jovens, as pessoas diferentes, né? Vamos botar assim. Eu nem gosto muito de usar deficiente, né? Eu acho que é uma palavra que foca muito na ausência, né? E a gente foca muito nisso na escola também, na ausência. Então tem um termo que a gente usava que era outra eficiência, mas também, enfim, a questão de nomenclatura vai ficando palavras difíceis também. Enfim, Declaração de Salamanca, vários movimentos, se a gente for ver nos outros países, já é uma realidade, né, muito mais à frente da nossa, mas a nossa também está caminhando, de certa forma. Ó, faltam aqui 8 minutos, só para você 8 ter uma minutos noção. para encerrar. Eu tenho perguntado, você se lembra da sua educação infantil, da sua alfabetização? Lembro muito, eu amei a alfabetização. Eu tinha muito livro em casa, então eu já pegava muito livro em casa. Então, quando eu cheguei na alfabetização, quando era criança, eu tinha uma super habilidade comunicativa, assim, um pouquinho além da minha idade. E aí, quando eu cheguei na alfabetização, eu já gostava de ler, né, da minha forma, assim. Eu, outro dia, estava até revendo algumas coisas, assim, e aí gostava muito de criar história, né? Eu lembro da formatura, da alfabetização, assim. Eu fui oradora da turma, Foi oradora? eu era, tipo, as melhores notas da alfabetização. E eu gostava muito de fazer história, né? Isso eu carreguei, assim, até hoje, né? Eu trabalho com contação de história. Eu sempre gostei muito de história. É muito bacana que quando eu era criança, eu via muito programa da Bia Bedran. Me influenciou Dara muito. Bevedrão. Eu não conhecia, mas agora eu conheço. Inclusive, Eu eu uso a música dela da Tumbalacatumba. A versão dela é mais legal que a da Galinha Pitadinha. Tem uma pergunta aqui grande, peraí. Um comentário. Eu já passei por uma situação que na escola para conhecer para matrícula meu filho que tinha incursão, mas quando ele falou que meu filho também era autista, a escola não aceitou porque já tinha. Eu também, então. isso acontece muito, gente. Isso realmente é uma. A escola fala que não tem vaga, fica difícil a gente comprovar se tem ou não tem depois. Isso é inconstitucional, a escola tem que aceitar, ela não pode excluir nenhum aluno por conta de ser autista, mas a gente sabe que isso acontece. Às vezes, por desconhecimento, às vezes por omissão também, infelizmente, por omissão, mas a escola tem que arrumar uma vaga. A questão é essa, né? Enfim, na rede privada, eles gentilmente costumam falar: a gente não tem como receber seu filho aqui, a gente não vai poder dar a atenção que ele precisa. Na escola pública fala que não tem vaga, enfim, a gente sabe que isso acontece, mas está errado, né? Se a pessoa for ao Ministério Público, o Estado vai ter que arrumar, né? Se for educação do município, vai ter que arrumar uma vaga, se for educação do Estado, vai ter que arrumar uma vaga. Vai ser um processo mais lento, mas isso, inclusive, essa é a luta, né? Porque a gente faz a lei, tem a realidade do currículo da lei, né? E a realidade da prática escolar. Então, o processo da lei se tornar uma prática é longo.
E é isso aí, né? A gente tem uma lei que não pode excluir a matrícula por ter autismo, mas a gente tem a prática. E às vezes a prefeitura, o Estado não está dando profissional de apoio, não tem professor ali com especialização, e aí acaba acontecendo isso que está errado, que é inconstitucional. Se a pessoa for ao Ministério Público, ela pode recorrer, né? É chato, mas às vezes é o jeito também, a gente tem que correr. Vamos fazer uma música aí para terminar? Vamos lá. Vamos fazer uma música. Quer sugerir alguma música? Não, não, pode mandar. Tá bom. A dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa e muito independente. Sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a dona Aranha continua a subir. A dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a dona Aranha continua a subir. Ela é teimosa, desobediente e também é muito independente. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a dona Aranha continua a subir. Arrasou. A Famosa dona responsabilidade de Aranha. tocar o seu pandeiro, a responsabilidade de você manter-se inteiro. Arrasou, cara, eu amo essa, né? Mas foi isso, eu fui parar na pedagogia, assim, por conta da música, dos cantos tradicionais, né? Que eu já venho desde nova, estudar percussão pouco, ciranda, maracatu, as raízes brasileiras. E aí eu falei, cara, isso é o nosso patrimônio, né? E, e fazer atividade com criança, música para criança, eu falei, cara, vou estudar pedagogia. Não sabia o que que era, estávamos nós lá, no primeiro período. E hoje em dia eu sou super apaixonada, assim. Essa situação de quarentena também me fez enxergar, por um lado, o quanto eu amo o meu trabalho. Quanta falta eu tenho de ir para a sala de aula, de chegar na escola, daquele barulho de corredor, daquele Também, ambiente de total. refeitório, das conversas de cafezinho na sala dos professores. E por um lado é um privilégio a gente poder, né, Kai, com todas aí as barreiras aí, de salário, que poderia ser melhor e tal, mas a gente faz muito o que a gente ama, né? E aí, enquanto tem gente que está em casa, pelo menos estou dando uma tranquilidade do trabalho, estou assim, que saudade do meu trabalho. Também, Super sério. totalmente. Então, queria agradecer a Eu que agradeço. participação. Acabando, que passa rápido. Depois a gente marca outras. Vamos sim. Essa Prazerzaço. sequência dessa semana tem várias pessoas que entraram com a gente na mesma turma e que foram do nosso Não, eu círculo. estou assistindo o Thiago, Renatinho, Zé Ricardo, maravilha. É muito Show bom, de né? bola. E a gente está fazendo esse link aí, vendo que cada um Muito foi show. por um caminho, assim, né? É, Thiago, super pós-doutor já, né? Gente, referência, livros publicados na gringa. Muito bom, assim, muito muito bacana. bom, muito bom. Valeu, gente, quem assistiu, quem participou. Depois eu vou deixar compartilhado na página e também no Facebook, quem quiser ver as outras também, assistir, acompanhar. Maravilha, Valeu? maravilha, Valeu, cara. Agatha. Tudo de bom aí, se cuida aí na Gratidão, irmão, se quarentena. cuida. Sou sua fã também, tô sempre lá acompanhando seu trabalho lá com as Somos. crianças. Não, Valeu, faz Priscila. música, faz brincadeira, bota fantasia. Gente, você é demais. Tô Não, a muito nossa fã. profissão ela permite isso também, né? A gente beber de várias fontes e usar várias, né? Assim, até para quem era aquela pessoa que gosta de um pouquinho de tudo, pode pegar um pouquinho de tudo e botar lá na aula que as crianças adoram, sempre vai dar um samba, né? Privilégio danado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a Valeu. próxima. Tchau, boa Beijos. noite, amigo. Boa noite, boa semana.